Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, volta a esta emissão do Nós Europa. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Ainda focando nas eleições europeias, podemos fazer um ponto da situação neste momento, Marco Teles? Sim, portanto, as eleições, o essencial já aconteceu, como se sabe, no dia 9, pronto, com uma nova geometria, uma nova arquitetura no Parlamento Europeu. Aliás, muito semelhante àquilo que também falamos cá, quer dizer, não fugiu muito àquilo que já tínhamos discutido cá. O que está agora em causa é o acordo entre as famílias políticas para identificar aquilo que é, de resto, extremamente importante, que são os três grandes cargos que estão em causa. Que são? Que é, portanto, vou dizer ou a, para não... ou a Presidente da Comissão Europeia, que tudo aponta venha, obviamente, a ser novamente Ursula von der Leyen. Depois, o Presidente do Conselho Europeu, que também, como sabemos, está em cima da mesa. O nome que está na corrida em cima da mesa, para já, é o de António Costa. E depois também um cargo que é muito importante, que é o chefe, ou a chefe da política externa da União Europeia e também automaticamente vice-presidente da Comissão Europeia, e falamos de Kallas, primeira-ministra da Estónia. Portanto, são os três nomes que estão aqui agora em causa. Houve de resto um encontro informal esta semana, na segunda-feira, e pensava-se que de forma até, digamos, precoce, porque isto é um processo normalmente demorado até haver estes entendimentos, e pensou-se que poderia haver já até algum consenso em relação a este trio que foi aqui falado, mas de facto não houve, e portanto o que está agora oficialmente marcado é uma cimeira para dia 27 de junho, portanto brevemente também, para se fazer uma nova tentativa para fechar este ciclo, que é muito importante. É um acordo, não passa por votação? Passará numa fase posterior, no que toca, por exemplo, à questão da Comissão Europeia. E, efetivamente, o nome é proposto, tem que haver este acordo entre os Estados-membros em relação ao nome da Presidente ou do Presidente da Comissão Europeia, que tem que forçosamente ter em conta os resultados das eleições, como é óbvio, mas o Parlamento Europeu depois tem uma palavra a dizer em relação a esse nome que é proposto. Segue-se depois uma outra etapa, há de seguir, não é? Que é a própria indicação por cada Estado-membro daquele que virá a ser o comissário, que irá integrar o Colégio de Comissários da Comissão Europeia, e, portanto, também sobre esse colégio de comissários, depois também tem a questão da negociação, que é saber a cada comissário qual é a pasta que irá ser atribuída, não é? E depois, no final, há novamente, além de uma audição que é feita com muito rigor a cada um desses comissários, irá haver novamente uma votação, uma aprovação final por parte do Parlamento Europeu, portanto, que é uma votação em bloco sobre este colégio de comissários. Portanto, há todo aqui um conjunto de etapas, recordando que, se não me falha a memória, eu creio que nas últimas eleições, só mesmo em novembro, a Comissão Europeia acabou por outubro, novembro de 2019, a Comissão tomou posse. Portanto, não será antes do verão? Não, seguramente não será antes do verão, enfim, tudo é possível, mas não creio que não. Mas quem é que mostrou desacordo? Como não teria deixado de ser a Hungria, por uma vez mais, pela voz de Viktor Orbán, tem sido crítica em relação a este processo, e os nomes têm sido sugeridos, mas também Meloni, da primeira-ministra italiana, e da Chequia, Fiala. Portanto, têm sido para já os três nomes, por uma razão simples, que o argumento que, de facto, nestas últimas eleições europeias foi, de facto, foi a direita que saiu reforçada, e, portanto, que a esquerda e os liberais perderam terreno. E isso é uma realidade. É uma evidência. É uma evidência incontestável, mas há outra evidência também, que tem a ver com a aritmética e tem a ver com os números, que, apesar de ter perdido terreno, e, portanto, isto não foi assim propriamente muito... digamos, não foi igual em todos os Estados-membros, mas de uma forma geral foi de facto isto que aconteceu. Mas, dizia eu, apesar de se ter perdido algum terreno, a verdade é que a chamada grande coligação, portanto estamos PP, os três, SD SD, e portanto também
os partidos do centro, o Renew Europe, de Macron. Portanto, esta grande coligação tem, de facto, mais de 400 deputados num total de 720, enquanto que as duas grandes famílias políticas de extrema-direita, que realmente tiveram um crescimento significativo, terão à volta de 140 lugares. Portanto, números, são evidências e contra factos não há argumentos. Ponto final. Temos que aguardar então pelo dia 27 de junho, está marcada uma cimeira e voltarão certamente a este tema. Marco Teles tem uma proposta de leitura. Não é usual, mas achei que também por causa da questão das eleições, porque efetivamente... É para percebermos melhor o funcionamento da União Europeia. Efetivamente agora, nos últimos tempos, o foco tem sido dado obviamente ao Parlamento Europeu, porque eram as eleições para os deputados no Parlamento Europeu. Sobre a Comissão Europeia, acho que também toda a gente percebe o papel da Comissão enquanto guardiã dos tratados, a entidade, digamos, gestora do projeto europeu, com função executiva, digamos assim. E depois nós temos o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia. Tem aqui um aspecto curioso, é que trabalham debaixo do mesmo teto, portanto, Sim. no mesmo edifício, curiosamente. E estão em foco nestas negociações, estão em foco nestas negociações, por isso é que realmente é um aspecto que me parece importante. Aliás, esta publicação que pode ser descarregada no Serviço de Publicações da União Europeia, estamos a falar de um pequeno livrinho de 80 e poucas páginas, que está em português também, está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia, e o livro começa precisamente com esta questão, que é porque precisa a União Europeia de diferentes instituições para funcionar. Uma só não bastava. Sim, não traz mais complexidade. Não traz mais complexidade, dá apenas uma explicação no fundo das funções e, portanto, relembrando que, obviamente, o Conselho Europeu é quem define as orientações e as prioridades políticas gerais da União Europeia. O Conselho é composto pelos chefes de Estado ou de Governo, de cada um dos 27 Estados-membros, a que se junta depois o Presidente do próprio Conselho e o Presidente ou a Presidente da Comissão Europeia. O Conselho da União Europeia, que é vulgarmente apelidado apenas de Conselho, que é como assim normalmente se refere, é quem negocia e vem adotar a legislação, juntamente, na verdade, com o Parlamento Europeu. Portanto, a Comissão propõe uma determinada proposta legislativa, o Parlamento Europeu vai votar, sim ou não, mas este Conselho da União Europeia também tem que se pronunciar. Normalmente é assim que funciona e repartem esta responsabilidade da adoção da legislação. E, portanto, quem é que está aqui neste Conselho da União Europeia, ou simplesmente Conselho? São, no fundo, os ministros das diferentes áreas, porque aí as reuniões são feitas por áreas sectoriais. Por exemplo, se é para discutir finanças, vão estar presentes os 27 ministros das finanças dos 27 Estados-membros. Se for para discutir a agricultura, os 27 ministros da agricultura e assim sucessivamente. E, portanto, são esses entendidos ou esses peritos que depois vão aprovar as leis em cada uma destas áreas sectoriais da responsabilidade da União Europeia. Daí a importância desta publicação, um pequeno livrinho que fala de forma muito clara o que são estes dois conselhos que às vezes fazemos referência baralhando o que é um e o que é o outro e que têm funções completamente distintas. Marco Teles, são inúmeras as vezes que trazemos até estas emissões dados do Eurobarómetro. 50 anos completados, é isso? É verdade, são 50 anos de Eurobarómetro que celebramos já no próximo mês de julho, portanto já estou a antecipar, é em julho, mas na verdade o primeiro Eurobarómetro data de 1974, de julho de 1974, e foi precedido em 73, portanto um ano antes, pelo primeiro estudo realizado a nível europeu sobre a satisfação com a qualidade de vida na então Comunidade Europeia. E permita-me só ler aqui uma pequena do prefácio, uma pequena parte, um extrato aqui do prefácio deste primeiro Eurobarómetro de 74, que dizia o seguinte: tal como um barómetro pode ser utilizado para medir a pressão atmosférica e assim fornecer uma previsão meteorológica a curto prazo, este Eurobarómetro pode ser utilizado para observar e, até certo ponto, prever as atitudes do público em relação aos acontecimentos atuais, mais importantes, ligados direto ou indiretamente com o desenvolvimento da Comunidade Europeia e a unificação da Europa. Portanto, era esse o objetivo na altura, em 74, quando se fez o primeiro Eurobarómetro. Continua a ser esse o objetivo nos sucessivos Eurobarómetros. Exatamente, escutar os cidadãos, perceber qual é o seu sentimento em relação às questões marcantes e às questões prioritárias
do nosso dia-a-dia e com essa observação também utilizar essa informação no sentido de orientar as próprias políticas e a adoção dos programas em função também daquele que é o sentimento dos europeus. E tem-se revelado útil. E eu creio que se tem revelado extremamente útil, até porque o Eurobarómetro, do ponto de vista científico, desde o processo de recolha, o apuramento, o tratamento da informação, evolui imenso. E, portanto, hoje temos dados mais fidedignos que permitem comparações e que nos permitem depois extrapolar e tirar conclusões muito importantes para os diversos setores de atuação da própria União Europeia. O Marco Teles vai deixar aqui um convite a quem nos escuta para participar num concurso fotográfico. Sim, um concurso que, na verdade, vai até o dia 1 de outubro, portanto há imenso tempo, mas anunciando assim com esta distância toda, as pessoas terão tempo para poder participar. O concurso chama-se Tesouros Urbanos. Portanto, incide sobre, no fundo, as áreas urbanas, os bairros, pequenos ou grandes aglomerados populacionais. Corresponde à 15ª edição da Agência Europeia do Ambiente, que anualmente lança este desafio e, portanto, o que está em causa é, através de imagens, obter, no fundo, realizações concretas que nos possam alimentar a ideia de um futuro mais ecológico, mais verde, mais sustentável, também nas áreas urbanas. Normalmente nós pensamos o verde nas áreas rurais, mas nós podemos pensar o verde e o sustentável também pode ser concretizável nas áreas urbanas. E, portanto, este concurso, que é facilmente acedido através de uma consulta à Agência Europeia do Ambiente, tem um link depois próprio para um formulário, permite que qualquer europeu com mais de 18 anos, dos 27 Estados-membros e também de outros países que juntam, nomeadamente dos Balcãs e dos países que ainda integram o Espaço Económico Europeu. Portanto, as pessoas podem concorrer enviando um total de 5 fotografias, concorrendo a 3 categorias distintas que existem também neste mesmo concurso e depois, através de um processo de votação, irá-se chegar aos diferentes vencedores, dizer apenas que o vencedor de cada uma destas categorias irá receber um prémio monetário no valor de 1.000 euros e há também um prémio adicional para a melhor entrada juvenil. Aqui juvenil entende-se mais de 18 anos, apesar da expressão juvenil, mas é com mais de 18 e até, salvo erro, aos 24, se não me falha a memória. E depois também haverá um quinto prémio para a fotografia do público, portanto, no total, 3 categorias, mais 2 especiais, 2 extras, 5 prémios que estão à consideração e num valor de 1.000 euros, com este desafio das pessoas encontrarem tesouros, digamos assim, nas áreas urbanas. Marco Teles, avizinha-se uma guerra comercial União Europeia-China? Eu acho que ela até já começou. Já existe algum conflito, há algum tempo, não é? Sim. Portanto, as, entre aspas, guerras comerciais, acho que são mais do que comuns nos dias que correm numa era global. Mas esta é uma situação especial de um assunto que já falamos cá no Nós Europa. Recentemente e por mais do que uma vez. Portanto, ligada à importação de carros elétricos. Ligada à situação, eu diria quase invasão do espaço europeu com veículos automóveis elétricos de produção chinesa. A Europa adormeceu, a dada altura protegeu-se, até se calhar em demasia, com medo que fosse imitada ou que do lado de fora nos copiassem a tecnologia, e neste momento já nos apercebemos que afinal são os outros que têm a tecnologia mais avançada do que nós. E, portanto, depois de uma investigação que durou praticamente um ano, anunciada em setembro do ano passado pela Presidente von der Leyen, no seu discurso sobre o Estado da União, foi nessa altura anunciado que efetivamente ia avançar um processo de investigação sobre os subsídios que eram concedidos e continuam a ser concedidos às empresas, aos fabricantes de automóveis chineses, e isso é que realmente lhes permite ter uma vantagem comparativa muito grande face aos produtores europeus que têm andado muito adormecidos nesta matéria. E, portanto, esta decisão já estava tomada, foi apenas colocada em stand-by por causa das eleições europeias, para evitar receio que pudesse interferir no processo eleitoral, mas de facto já foi agora anunciado e, portanto, há de haver uma taxação adicional sobre os veículos elétricos chineses
que é variável até consoante a marca ou fabricante chinês, tem a ver com a participação e a colaboração que houve ou não dessas companhias com este processo de investigação, mas que esta taxa vai variar entre o valor mínimo de 17% e um máximo de 38%. Como reage a China? A China reagiu também, obviamente, mal. Neste momento há uma ameaça da China sobre algo que para nós é muito importante, que é a produção de carne suína. A União Europeia é, efetivamente, neste momento, o maior exportador mundial de carne suína. Grande parte dessa exportação faz para a China e, obviamente, que aqui já se começa também a dizer, bom, mas vão taxar os nossos automóveis, nós vamos também arranjar uma maneira de taxar outra coisa qualquer. De qualquer forma, isto abre aqui portas a uma outra situação e, às vezes, aquilo que parece ser uma guerra pode se tornar até algo estrategicamente pensado. É que poderão ser também algumas dessas empresas chinesas que venham, a partir deste momento, a não fazer a produção a 100% na China, mas instalar-se diretamente na Europa e, através de parcerias com empresas europeias, não só no fabrico, mas também no abastecimento de componentes, conseguir desta forma ultrapassar o problema da taxação que foi agora colocada. E isto também permitiria uma Europa que ficou para trás nesta área aproximar-se da tecnologia que começa a ser controlada pela China. Portanto, vamos ver, mas sim, promete também alguns desenvolvimentos no futuro próximo. E ficamos por aqui, Marco Teles, até à próxima conversa. Com votos de um excelente fim de semana e um bom São João. Feliz São João. Feliz São João.